mundo está cheio de armadilhas em cada esquina, prontas para tirar o seu poder masculino. Basta dar uma olhada em cada filme ou programa famoso da Netflix que está sendo promovido, ou nos tipos de pessoas que estão sendo idolatradas hoje em dia. Nada escapa à agenda de controle mental das elites. Os homens estão sendo lavados cerebralmente para aceitar a fraqueza. Há uma história muito famosa sobre um leão que eu quero que você ouça. Era uma vez um leão feroz que era temido por todos. Um dia, o leão se apaixonou pela filha do fazendeiro. Mas há um problema. O fazendeiro odiava o leão e, ao saber do amor do leão por sua filha, ele queria fazer de tudo para impedir isso. Então, o fazendeiro ardiloso chama o leão e diz que só permitirá que ele se case com sua filha sob uma condição: que ele remova suas garras afiadas para a segurança de sua filha. O leão pensou: bem, é apenas um pequeno preço por uma grande recompensa. Por que não? O leão vai até uma rocha e quebra suas garras. No dia seguinte, ele vai ao fazendeiro e diz: agora não tenho mais garras afiadas. Agora me dê a mão de sua filha em casamento. Mas o fazendeiro ardiloso diz a ele para fazer mais uma coisa: que ele remova seus dentes e presas afiadas. O leão concorda com essa condição também e quebra suas presas afiadas. Porém, quando o leão volta ao fazendeiro no dia seguinte, o fazendeiro ataca o leão e o mata. Desta vez, o leão não tinha garras nem dentes afiados para se defender. Tudo o que dava força ao leão, ele escolheu ceder voluntariamente, um por um. Lembre-se, irmãos, o mundo em que você vive hoje não é diferente. Existem forças muito maiores em jogo que projetaram cuidadosamente a Matrix para mantê-lo escravo de seus desejos e impulsos. E aqui está a dura verdade: você pode culpar o fazendeiro ou as elites o quanto quiser, mas no final das contas, foi o leão que escolheu voluntariamente obedecer a eles. A força é a virtude que todos os homens devem seguir, seja na vida profissional, financeira ou romântica. Todo homem naturalmente tem o desejo de se sentir dominante, forte e poderoso, porque isso é quem você é. Todos os homens desejam um forte senso de impulso. Muitos de nós não o têm, porque nos entregamos a comportamentos que nos impedem de nos tornarmos os homens fortes que fomos destinados a ser. Hoje em dia, os homens reclamam de tudo, gastam muito dinheiro em drogas e pornografia e até se desculpam com os outros por coisas que não exigem desculpas. Com isso dito, vamos examinar as 7 coisas e hábitos que tornam os homens fracos. Número 1. Zombar dos outros. Este é um ponto que nem muitas pessoas falam, mas como um homem de alto valor, você nunca deve olhar para baixo para os outros. Talvez você já tenha ouvido o exemplo do balde de caranguejos. Quando um caranguejo está prestes a escapar do balde, outros o puxam de volta. Se você se pega zombando dos outros, lembre-se disso. Você está abaixo deles, ponto final. Claro que isso não significa que você não deve corrigir alguém por seus erros, mas não faça piada disso. Como homem, você precisa ensinar e orientar seus irmãos sem ressentimentos ou segundas intenções. Lembre-se, homens fortes e confiantes não diminuem os outros. Em vez disso, estão lá para apoiá-los e elevá-los. Este ponto pode parecer óbvio, mas é muito necessário, especialmente na geração atual. Escute o que Mike Tyson diz sobre isso. As redes sociais tornaram você muito confortável em desrespeitar as pessoas e não levar um soco no rosto por isso. Número 2. Falha em aceitar responsabilidade. Voltando à história do leão e da filha do fazendeiro, a maior razão pela qual o leão perde tudo no final se resume a ele não estar ciente de sua responsabilidade. Sua responsabilidade era viver como um leão. Suas presas e garras afiadas faziam parte do que o tornava um leão, mas ele esqueceu essa responsabilidade e escolheu abandoná-la. O mesmo acontece em sua vida. Assuma suas responsabilidades com orgulho. Quero que você diga comigo: eu vou honrar minhas responsabilidades com orgulho, pois elas são o que me fazem ser um homem. O dia em que você escolhe escapar de suas responsabilidades é o dia em que você escolhe abandonar a masculinidade por completo. Eu quero que você memorize esta citação de cor: o preço da grandeza é a responsabilidade. Ouça novamente: o preço da grandeza é a responsabilidade. Número 3. Fugir do fracasso.
Este é um desafio para muitos homens nos dias de hoje. A maioria dos homens sempre escolhe o conforto em vez do crescimento. Lembre-se de que o crescimento é doloroso e muitas vezes está escondido atrás do fracasso. Há um exemplo famoso do homem que vai cavar em busca de diamantes. Ele não sabe quão profundo abaixo da superfície o diamante está, mas continua cavando. No início, ele só vê mais sujeira a cada vez que cava, mas continua cavando. Depois de algumas horas ou até dias, ele encontra o que procurava. Portanto, lembre-se, irmãos, o fracasso não é o fim. Se essa é a mentalidade que você tem, pode ter certeza de que nunca terá sucesso em nada. Pense em qualquer coisa que valha a pena ter. Digamos que você comece um negócio. No início, você pode enfrentar tantos chamados fracassos enquanto tenta aprender o negócio e conquistar seus clientes. Mas somente quando você permanece no jogo tempo suficiente e não tenta fugir desses fracassos temporários, você vê a si mesmo crescendo. O mesmo acontece com as mulheres. No início, quando você se aproxima delas, pode parecer um homem estranho que não sabe como interagir, mas o seu sucesso está por trás desses fracassos temporários. Este é um pequeno preço que um homem forte precisa pagar pelo sucesso. Somos frequentemente treinados como crianças para nos envergonhar de nossos erros e fracassos, para tentar justificá-los culpando outra pessoa. Você pode ter dito, não é minha culpa, ou essa pessoa é a culpada. Esses são pensamentos de um perdedor. Quero que você ouça esta citação e a escreva em algum lugar se quiser. É um homem fraco aquele que culpa seu fracasso pela força dos outros. Número 4. Submissão a leis fúteis com muita facilidade. Quer saber a diferença entre um covarde e um homem de alto valor? Simples. O covarde sempre se aliará à maioria, mesmo que o que eles estejam dizendo esteja claramente errado. E o pior é que o covarde espera que o homem de alto valor também se submeta a essas leis e regulamentos fúteis e maléficos. Um homem de alto valor sempre examina e julga tudo antes de decidir seguir. No mundo de hoje, fomos tão condicionados à mentalidade de que você não deve julgar ou que não deve fazer isso ou aquilo. Isso está saindo do controle. Você é apenas uma marionete e um rato de laboratório neste ponto, que se submete a todas as agendas e leis que criam. Não há nada de errado em obedecer, mas obedeça apenas ao que está alinhado com o seu propósito, sua missão e, acima de tudo, a lei de Deus. Nada está acima da lei do Todo-Poderoso. Pergunte a si mesmo se você é alguém que se intimida facilmente e tenta agradar a todos. Para alguns homens, pode ser incrivelmente difícil aprender a dizer não, mas se você age com base na verdade pela primeira vez, vai entender que o mundo não vai desabar ao seu redor. Eu já vi tantos homens levarem uma vida de medo no casamento, como se suas esposas fossem algum tipo de tirana, e eles ousam não falar ou corrigi-las. Isso é um exemplo claro de submissão feudal. Em quinto lugar, você tem uma linguagem corporal fraca. O conceito de linguagem corporal é muito importante. Isso inclui pistas não verbais, como um aperto de mão, contato visual, como você senta ou anda e como você se movimenta quando conversa e se relaciona com os outros. As pessoas podem perceber se você é um homem forte ou fraco pela sua linguagem corporal. É engraçado, mas as agendas também se voltaram contra a linguagem corporal masculina forte. Seja intencional com o seu corpo e mantenha uma postura masculina. Lembre-se de que sua linguagem corporal é facilmente a primeira e mais fácil maneira de evitar que alguém se aproveite de você. Em sexto lugar, desperdiçar seus dias jovens. Sempre discutimos a importância dos seus dias jovens neste canal. Seus 20 e poucos anos, e até mesmo os 30, em certa medida, são o que chamamos de dias dourados. Estes são os dias em que você deve construir, construir e construir, impedindo-o de avançar com sua vida de maneira produtiva. Lembre-se sempre, irmãos, que a preguiça só tem chance contra homens fracos, porque um homem de alto valor rapidamente aprende a detectá-la e corrigi-la. Esteja sempre consciente da preguiça e combata-a assim que possível. Portanto, lembre-se, irmãos, a fraqueza é a virtude da sociedade moderna. A fraqueza é o que eles perseguem, mas a força é sua maior virtude. Busque a força em cada oportunidade e lembre-se que Deus é sua maior força.
Ah, e não se esqueça de mostrar seu apoio, clique no botão de inscrição e dê um like para o algoritmo entender que o vídeo é bom e recomendar para mais pessoas. Continue na tela e assista os vídeos que aparecerão aqui agora. Até a próxima!